Boa tarde. Minha palestra hoje é um passo atrás. A gente sabe que advogado, né, tem que defender a todo. Isso aí a gente sabe que é lei, então o ruim é o bom e eles têm que defender. Mas o que eu quero dizer que como a gente é criança, a partir de 5 anos a gente já começa assim entender as coisas. E como eu nasci em 1955, né, praticamente a guerra acabou em 1954, né, praticamente, e eu com idade de 5 anos, a gente já estava naquele sufoco, negócio da guerra, aqui, porque nós aqui no país aqui não somos muito, não é país de guerra. Então, como a gente, assim, não, era muito comentado, há 5 anos a gente já sabe que 5, 6 anos é comentado a guerra que teve, que é uma pequena guerra aqui no Brasil. Então, como eu tinha 5 anos, a gente já entendia um pouquinho do que que os pais da gente falava, né? A respeito disso, era comentado, porque estava recentemente, praticamente. E como meu pai tinha, né, com 5 anos, meu pai tinha 26 anos. Então, 26 anos é um homem que é convocado uma guerra, aí, se for possível, né? Se os militares se não aguentar, é chamado. Então, como eu era preocupado com isso, praticamente, a gente sabe assim que criança, assim, a partir de 5, 6, 7 anos, é entendido nas coisas, e a lembra aquilo que é passado, né? Então, igual que a gente vê aí, muito agressão contra criança, aí, 12, 13, 14 anos, a gente vê muita agressão contra isso entre os pais e entre as mães, né? Entre os padrastos, né? A gente vê demais isso aí, agressão contra a criança. Então, praticamente, uma criança de 5 anos, antigamente, né, no meu tempo aí, praticamente eu não tinha televisão, não tinha rádio, a gente não tinha nada na roça que explicava o ruim e nem o bom. E praticamente se acontecer uma coisa com uma criança assim, de 5, 6 anos, o ruim, praticamente a criança muda de comportamento em casa, fica um pouco diferente. Isso a gente nota que a criança, se fez um acho que não fez, a criança muda praticamente o sistema dele em casa. Como a gente vê muitas aí criança aí se violentado pelos pais, pelos padrastos, né? E às vezes até as madrastas até bate também, alguma coisa que for possível. Então, praticamente impossível que aquilo ali, dentro da casa ali, os pais ou o que for, não vê o comportamento da criança. Porque a criança se torna medo, né? Daquele alimento, ou o que for. Então, praticamente, igual que a gente vê, escuta muito aí, né? No rádio, pela televisão, menina aí, menina de 12, 16, até 17 anos, até 18 anos, a gente vê falar que os pais violentou essa criança de pequeno e continua fazendo o mesmo problema. Pronto, será possível que com a mãe, né, uma mãe está ali dentro de casa, não vê o comportamento de uma criança, um pai, um padrasto que levanta à noite, será que a pessoa não dá falta daquela pessoa ao lado dele numa cama? É isso que eu fico assim, um pouco birmado de como que acontece isso no lar, né? Praticamente, se eu levantar de uma cama aí,
praticamente, dependendo, a companheira sente falta da gente ali, um lado dela aí, então praticamente isso aí é uma coisa que é muito difícil a gente entrar até na cabeça da gente, uma coisa desse, uma coisa dessa assim, não era para ter assim, alguém que defendesse esse elemento, ou o que for. E então a gente tem que bolar uma lei aí muito forte a respeito disso no nosso país, porque isso acontece, raramente acontece isso aí, e é uma coisa que a gente vê que não acaba. Então, então o elemento, se o pai, ser pai mesmo daquela criança, daquela jovem que for, o pai, se ele tem que tomar aí 12 anos de cadeia, então o pai que é pai mesmo, ele quer pegar uns 24 anos de cadeia, assim, eu vou supor. E se for padrasto assim, o padrasto pegar uns 12, né? Se for nesse caso aí, porque o pai é pai daquela criança. Então ele tem que pegar uma pena bem maior de que ele fazer uma sacanagem com o próprio filho. E também ali dentro, como a esposa que mora dentro lá ali, essa esposa também tem que ser punida. Vamos dar ela umas 300 horas de trabalho voluntário para essa esposa ser mais alerta dentro de casa, né? Eu não sei que é comprovado que ela toma um remédio forte para dormir, né? Se existe alguém por aí, bebida, alguma coisa aí, isso aí tem que ter conhecimento dos avós, né? Os avós sabem se tem uma filha que bebe muito, que tem um filho que bebe muito dentro de casa, então isso tudo aí tem que ser fiscalizado pelo as parentagens, né? Um irmão, alguma coisa, sabe que todos os dois, aqueles dois elementos, bebem demais dentro de casa com criança pequena. Vamos tomar essa medida, vamos levar a autoridade maior para poder ver isso, para evitar a consequência. Então, eu não entendo o que acontece, né? Eu não entendo, praticamente, se haver a bebida demais na casa, aí no meio das crianças, isso tem que tem que levar conhecimento da autoridade aí para poder ter uma fiscalização a respeito disso, porque as crianças estão sendo refém disso aí, então as autoridades têm que passar a vigiar essa casa desses elementos, porque é uma casa dessa, se o homem bebe, a mulher bebe, vamos supor, pode ter um incêndio lá e essas crianças, né? Chega um outro estranho, o camarada leva o estranho para dentro de casa para beber, essas coisas tudo para jogar, varar, alguma coisa assim. Isso aí tem que ser, tem que ter um acompanhamento a respeito disso, né? Porque praticamente quem manda a minha casa sou eu e minha esposa. Mas praticamente se a vizinhança ou se os parentes vê que está havendo algum erro entre minhas casas, isso aí nós temos que levar a autoridade para poder não acontecer que as crianças sofrem a consequência dos pais, né? Praticamente, né? Então, isso aí tudo isso nós temos que levar ao Congresso para olhar essas partes aí, né? Advogado ter um passo atrás a respeito de agressão contra as crianças, né? Porque as crianças é o futuro de nossa, daqui a uns tempos, uma criança que pode ser aí o nosso governante, isso aí, está sendo refém dos pais, né? Isso aí é uma coisa que nós temos que pisar no acelerador a respeito dessa lei mais forte a respeito disso, né?
porque nós não podemos ver nossas crianças sofrer, do jeito que a gente está vendo sofrer, né? Praticamente uma criança que está fui à aula praticamente na roça e eu tinha 7, 8 anos. E hoje criança com 5, 6 anos, 4 anos já está na escola. Então qualquer uma coisa com a criança, ela pode desabafar com a professora, com o coleguinha e passar aquilo para frente, que é agressão, dependendo, até a própria professora vê que a criança muda na sala de aula. Então, isso aí a professora também tem que observar isso fazer umas perguntas à criança para ver. Mas depois a gente fala mais um pouco aí. Uma boa tarde, pessoal do planeta Terra.